Comece a desconfiar que até esse momento você abriu mão do seu poder demais. E você abriu mão do seu poder fugindo da vitória. Porque a vitória é solitária. Porque só você sente aquilo. Aquilo é importante só para você. Então, para a maioria das pessoas estarem unidas para a vitória, requer um nível de consciência planetária muito grande, porque requer amor e empatia e de verdade sentir que o outro é como eu. A vitória do outro é a minha vitória. E a maioria das pessoas, sinto muito, não está nem perto disso. O gosto que você sente quando você chega onde você queria chegar, ou quando você vence aquele problema de saúde, ou quando finalmente você deixa aquele relacionamento abusivo, é um gosto seu. Não tem ninguém que vai entender esse gosto. Mas o gosto da dor e do fracasso, muitas pessoas se empatizam automaticamente. O sofrimento não é um processo solitário. É um processo em que a união é mais fácil do que o processo de vitória. A vitória é muito individual. Vencer é muito sozinho. Vencer requer um esforço seu, da sua parte. Uma pessoa que estuda para um concurso 8 horas por dia, ninguém vai ver. Ninguém vai dar um tapinha nas suas costas para você ir lá estudar. É você e o livro. E quando você passa em primeiro lugar, terceiro lugar na federal, não sei o que lá, ou nem precisa ser primeiro, terceiro lugar, não, mas quando você passa, podem vir alguns parabéns, mas a maioria dos olhares vai ser a vitória é mais solitária do que o sofrimento. O sofrimento é mais difícil, porque ele é sofrimento. Então tem dor, então tem você passando por escassez e por dificuldade, por preocupação, pensando como é que você vai resolver. Mas é aqui que a maioria das pessoas está, que a maioria das pessoas se identifica. E é aqui onde a maioria das pessoas se fortalece quando sente que está ajudando alguém. A gente assistiu no vídeo anterior a esse, o problema que é você ajudar alguém para se sentir superior, que isso acontece muito também. A maioria das pessoas está aqui. A vitória é solitária. Ai, Bárbara, mas não tem jeito de eu vencer e não me sentir solitário? Não. Não tem. O que tem é você começar a transformar a solidão em solitude. E eu quero te explicar como fazer isso aqui. No começo, quando você for relembrando o seu poder, for relembrando a sua força, você vai relembrar a sua capacidade de vencer adversidades. Se você está passando por uma situação difícil, você vai se relembrar daquelas vezes em que você também passou situações difíceis e você pegou o seu poder. Por que você não pega ele aí, agora? Qual é a diferença daquela situação em que você venceu para agora? Por que você está se sentindo enfraquecido no seu poder? Para de evitar a solidão. Não tem problema você sentir um buraco no peito da solidão. Não tem problema. Vai sozinho mesmo. Vai com a dor da solidão. É muito melhor você reaver o seu poder aí agora, vencer essa situação e ter somente a dor de estar sozinho, que é uma dor dilacerante, ela é muito difícil mesmo, mas do que ter a dor de estar por baixo desse problema, de estar com essa situação te oprimindo, te apertando aí. Então, no começo, você vai trocar uma dor por outra. No começo. Calma que a gente vai chegar aqui agora mesmo, já já. Nesse processo de como você vence a solidão, que é, na verdade, o motivo pelo qual você está fugindo de assumir o seu poder e de ter essa vitória aí agora. Onde que dói na solidão? Em 2 pontos, em 2 lugares, que é o terceiro ponto que eu falei que eu ia chegar nesse vídeo. O primeiro é te mostrar
que as coisas estão invertidas. Não é o sofrimento que é solitário, mas é a vitória que é solitária. Segundo, te mostrar que é exatamente da solidão que você está fugindo, porque uma pessoa poderosa, forte, que vence, está só nas sensações, nas conquistas. E te mostrar que agora, esses 2 pontos, que são os 2 pontos que precisam ser curados. Quando que a gente se sente só? É quando não tem uma pessoa para conversar enquanto a gente bate um bolo? Não é. Isso não é solidão. Isso é falta de companhia. Dá para resolver? Dá para resolver. Às vezes é tédio, falta de companhia. Tô falando daquela solidão, dessa solidão. De, poxa, eu vou ter que ser forte, eu vou ter que vencer. Não vai ter ninguém comigo nesse processo. Então você se sente constantemente incompreendido. E a gente foge, gente, de não ser compreendido. A gente quer ser compreendido. E aí é que tá, enquanto você quer ser compreendido, poxa, minha família não me entende. Eu sinto que minha família não entende as minhas necessidades. Eu sinto que os meus amigos não entendem as minhas necessidades. Eu sinto que enquanto você buscar ser compreendido, você não reavê o seu poder e você não vence. As pessoas vão entender o sofrimento. Elas não vão entender o poder. Elas não vão entender a força. Elas só vão ver que você saiu da merda e com alguma sorte muito grande, você chegou em algum lugar. Que foi um milagre. A maioria das pessoas não topa o processo solitário de escalada rumo à vitória. Elas não topam. Elas precisam ser entendidas. Elas precisam que a verdade delas seja ouvida, que elas sejam abraçadas nas causas delas. Muitas se tornam até abusivas nesse processo. É aquela pessoa que você encosta, a pessoa já começa a falar as verdades dela, já começa a discutir. Você tenta colocar um ponto de vista diferente, ela... Necessidade de ser entendida. Quando você tiver necessidade de ser compreendido e entendido, você só vai conseguir ter o seu poder e só vai conseguir vencer quando alguém concordar com você. Quando alguém entender o seu processo. Ah, Bárbara, mas essa não é uma necessidade psicológica, humana? Tá com muita necessidade disso? Vai pra terapia. Mas o terapeuta não vai falar que te entende, que te compreende. Muitas vezes ele vai ficar calado. Ele vai ser só um silêncio. Ele vai ser só um espaço para você se compreender. Porque o seu processo é único. Sua necessidade de transpor isso é única. E o poder que você vai achar em você é único para fazer. É solitário na própria natureza do processo. Então é solitário porque a maioria das pessoas simpatiza com o sofrimento? Sim. Quanto mais a humanidade evoluir, mais as pessoas vão se empatizar com a força, com a vitória. Parece que algumas pessoas simpatizam com isso, não. Elas se empatizam com o glamour, elas se empatizam com a ostentação. Isso é o ego inflado. Mas como alguém vai ter empatia com um processo que é invisível, que é só seu? Né? Que não vai ser bonito, glamourizado. Ai, Bárbara, eu tenho um amigo, um melhor amigo, que não importa nada, ele me entende. Muito bem. Você é abençoado. Raro. Requer um alto nível de sensibilidade amorosa. Voltando. Se você quer ser compreendido pelos outros, o seu poder está refém dessa compreensão. Quando você não tem compreensão, você não tem poder e você não vai para a vitória, certo? Para a sua vitória, que é só sua, que você sabe o que é, que você sabe o que significa. Então, para de querer ser compreendido. Já falei, nem o psicólogo, que é o mais qualificado, vai dizer que te compreende.
Porque é a neutralidade que você precisa. Esse espaço para acessar você, o seu poder e vencer. Não é de tapinha nas costas que você precisa. Ninguém vai conseguir te dar um impulso que você precisa. Ai, Bárbara, eu não quero impulso, não. Eu só queria que ninguém fosse... Assim, que as pessoas não fossem do contra, né? Tá querendo ser compreendido. Vai se lascar. Não vai reaver o seu poder e não vai conseguir vencer, gente. E o segundo ponto que eu falei que ia ser muito direto, né? Mas eu deixei ele por último, porque tem que amaciar essas sombras aí, né? Que eu sei que por mais acessível que você esteja, você ainda precisa dar uma amaciada nessa sombra. É querer ser amado. Entende uma coisa? Quem quer ser amado? Quem quer ser amado? Alguém que quer receber o amor, que quer ser amado. Alguém que precisa desse amor. E alguém que é impotente para conseguir esse amor quando quer. Não é? Eu quero muito ser amado, eu quero muito ser amado. Eu estou na dependência de um amor que vem de fora. Quem é? A criança. A criança quer ser amada pelos pais. A criança precisa ser amada pelos pais. O psicológico da criança está em formação. Ela não tem experiência de vida. E ela está ali como um ser puro, mas muito ingênuo. Então ela precisa receber esse amor para se tornar um indivíduo forte, não é isso? Para conseguir gerar outros indivíduos fortes e, teoricamente assim, essa corrente bonita ir se alimentando. O adulto não precisa ser amado. Calma, não fecha esse vídeo, não tá com o celular na tela, entendeu? Do computador. Você já ficou até aqui, você vai perder o seu tempo? Agora, fica. Porque essa é a pílula vermelha mais difícil de engolir, que eu acho que eu já passei aqui no canal. O adulto precisa amar. Um adulto saudável, ele sente falta de amar. Ele sente falta de levar. Um adulto que passou pelo processo de individuação. Ah, Bárbara, então todo mundo pode me xingar, todo mundo pode falar o que... Não tô falando disso. Tô falando de ser maltratado. Se você ficar na superfície, você não vai acessar o que eu tô falando, né? O adulto, ele não precisa mais do papai e da mamãe. Ele individuou. Ele é um. Ele não é mais dependente. Ele é um. E se ele não individuar, e se ele não for um, se ele não parar de buscar isso, ele não consegue formar um outro indivíduo. Porque ele não consegue amar o filho. Até Jesus falou, tem que amar os outros como a si mesmo. Jesus não falou, fique querendo o amor dos outros. Não, ele falou, ame. Mas é só um adulto que pode amar, que quer amar. Se a gente está com a criança ferida aqui dentro, ela não cresceu, a gente não cuidou dessa criança, e provavelmente os nossos pais foram crianças feridas que não cresceram. Como que um indivíduo vai se identificar com o poder e ser capaz de fazer o processo solitário rumo à vitória? Como? Nunca vai. É impossível. E aí vai falar assim, ah, Bárbara, eu estava até gostando desse vídeo, mas chegou nessa parte que eu não preciso ser amado e que eu não preciso ser compreendido, aí eu... Pra quê, né? Pra que a vida sem amor? Mas eu não tô falando da vida sem amor. Eu tô falando que você vai ser o amor. Você não precisa mais, você não é mais carente. Você não tá necessitando, você tá sendo a fonte. Você tá sendo o as de copas, você tá sendo o cálice que sempre transborda.
Então não importa se você está em cima, no lado, na diagonal, embaixo da roda da fortuna. Eu trago elementos do tarô às vezes aqui porque tem alunos do curso Tarot Master que sabem o que eu estou falando. Não importa se para o mundo você está vencendo ou você está fracassando. Você não perdeu o seu poder. Tudo isso que eu falo, gente, acontece comigo, viu? E eu sou uma pessoa de 37 anos. Eu não sou um guru de 200 anos, oriental, que viveu numa caverna. Então isso aqui é acessível. Por que eu tenho amor pelo que eu faço há 10 anos? E às vezes o desprograma você está em cima, está embaixo. Se você tem uma empresa, você tem amor pelo seu trabalho, você sabe o que é isso. Você tem um filho, você tem amor pelo seu filho, um bichinho de estimação. Você sabe que você precisa ser automotivado. Porque uma coisa é, às vezes, como eu já falei aqui, você está vencendo, você está perdendo, mas você não se identifica ou com a vitória ou com o fracasso, porque você está no poder. Entende o que está sendo colocado aqui? Amadurece. Se torne quem você é. Porque vencer é solitário no processo e no pódio. E já falei, são 2 os motivos, não tem como fugir. O motivo é o nível de consciência do planeta é muito baixo. Então ninguém vai se identificar com isso aqui, só com ostentação e glamorização, que não é vitória. A gente está falando de vitória espiritual. Vitória sobre aquele desafio que você tem. Aquele problema que está te vencendo porque você está sem o seu poder. Isso é uma vitória espiritual, uma vitória verdadeira, uma vitória que importa. Então lá fora pode parecer que é um problema de saúde, que é um concurso, que é um vício. Mas aquilo é muito mais. É você reavendo o seu poder. E depois que você reaver o seu poder, é você girando na roda, né? É você sobre as 7 leis herméticas, a lei do ritmo, a lei do movimento, em que hora você está em cima, hora você está embaixo. Mas você não entrega o seu poder, porque isso é diferente. Girar na roda, todo mundo gira. Isso são ciclos. Você não vai esperar que uma árvore esteja sempre com as folhas verdinhas, ela uma hora vai ficar com as folhas secas, vai cair, depois vão vir as florzinhas. Só que a árvore está sempre consciente do poder dela, né? É uma ilustração isso aqui. Resumão, Telecurso 2023. Vencer é um processo solitário. Cabe a você aceitar isso. Cabe a você transformar isso realmente em solitude ao invés de solidão, por compreender e trabalhar esses 2 fatores. Eu não tenho necessidade mais de ser compreendido. Eu entendo a autenticidade, a unicidade, a individualidade da minha alma. É uma única assinatura energética que ninguém mais vai entender. Só eu tenho essas motivações. Eu não preciso mais ser compreendido. Eu me dou essa compreensão. E ser amado? Quem precisa ser amado é aquela pessoa que não pode amar. É aquela pessoa que não sabe fazer. Ai, Baba, agora você está falando que criança não sabe amar. Mas se você ficar no nível superficial, você vai literalizar tudo que eu estou falando. Entenda aqui. A criança precisa ser amada. Ela tá passando por um processo de evolução psicológica. E os pais dessa criança não devem ser crianças feridas que querem ser amados pelos avós da criança. Senão é todo um retrocesso. Eu tô aqui educando meu filho, mas eu tô carente do amor dos meus pais. Meus pais estão me educando, mas eles estão carentes do amor dos pais dele. Ninguém passou pela individuação. Seja você a pessoa que vai quebrar esse ciclo. Seja você a pessoa que vai quebrar esse padrão. Eu preciso amar. Amar tá sob o meu comando. Eu posso amar se eu quiser. Agora, ser amado não depende de mim. Depende se aquelas pessoas curaram a criança ferida delas. Eu já sou adulto. Eu vou fazer esse processo agora. A vida só é dolorosa quando a gente não entende como ela funciona, gente.
quando a gente vai com a maré e com a massa das pessoas. Começa a pensar diferente. Começa a observar a vida através da lente da realidade. Ser realista não é ser fatalista ou pessimista. São coisas muito diferentes. Quando você enxerga a vida como ela é, você percebe a beleza desse processo e como a humanidade luta contra esse processo. E é claro que existem N programações que fazem com que a massa dos indivíduos adultos se infantilizem para o resto da vida. E aí passem por situações de sofrimento que seriam totalmente desnecessárias se eles tivessem amadurecido e se individuado. Não fique esperando compreensão de ninguém. Não fique esperando o amor de ninguém. Se compreenda e vá levando o amor no seu trabalho, nas situações, sempre com muita sabedoria. Amor compreende sabedoria. Amor compreende tudo que há. Então, não cabe aqui falar, Bárbara, mas eu dei muito amor e levei. Não, então não foi amor. Foi outra coisa. Se permita criar essa interrogação na sua mente. E usa esse vídeo. Chegou o momento de vencer. Para vencer, eu preciso me desidentificar com a massa que sofre. Para me desidentificar com a massa que sofre, eu preciso reaver o meu poder. E não existe poder quando eu estou carente de compreensão ou de amor. Eu sou um adulto, eu passo pelo processo de individuação e aceito a realidade da vida, que enquanto adulto eu estou aqui para ser essa fonte inesgotável de amor e não ficar querendo receber. Enquanto você for uma pessoa carente, vai ser impossível você pegar o seu verdadeiro poder. Algumas situações as pessoas vão concordar com você, vão te dar compreensão. Em algumas situações específicas você vai estar se sentindo amado e aí você vai conseguir escalar. Mas quando isso faltar, quando isso não estiver disponível, como vai ser? Quando você nasceu, provavelmente você não se lembra, mas só você, pequeno feto, sentiu aquela dor ou sentiu aquele medo de vir ao mundo. E quando você for embora, você vai estar com você. E só você vai saber o que foi essa experiência para você. Trocar, interagir, sentir a energia das pessoas é uma coisa maravilhosa. Mas a vitória é um processo individual que vem de você assinar com letras douradas ali, ó, a sua assinatura energética. Por que que você está aqui? Por que que você é você? Que poder reside aí? E por que você vai vencer? Hoje e agora. Um beijo para você e até o próximo vídeo.